Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós temos aquele vídeo especial onde a Bruna vai trazer para nós alguma coisa a respeito do mundo feminino e da teologia. Bem, o livro de hoje é A Missão da Mulher, do Paul Tournier, da editora Ultimato. Mas antes eu quero dizer para você como esse livro foi parar na mão da Bruna. Essa foi uma indicação do nosso amigo Mendes para a Bruna. Ela comprou nessa indicação do Mendes. E assim que ela começou a ler, começou-se os conflitos entre a visão dela desse livro e a visão do Mendes a respeito desse livro. Para o Mendes, o livro é genial. Para a Bruna, nem tanto assim, como vocês vão ver na resenha. Então fiquem aí com a resenha da Bruna e veja se realmente ela tem razão nos seus argumentos. Olá, tudo bem? Hoje eu venho conversar com vocês sobre um livro que é bom, mas é um livro esquisito. A Missão da Mulher, de Paul Tournier. Eu acho que é francês, então eu vou falar assim. E eu estou falando desse jeito porque são 10h15 da noite. O meu filho está dormindo, então eu estou falando baixinho, mas eu acho que o áudio vai ficar bom. O autor desse livro é cristão, calvinista, casado, foi casado, a esposa dele já faleceu, quando ele estava escrevendo esse livro, ela já tinha falecido. Ele psiquiatra, psicoterapeuta, envolvido num processo de campanha por uma humanização da medicina, achei interessante essa parte. E, como diz o título do livro, né, ele vai dizer qual é a missão da mulher. E é interessante porque ele não fala assim exatamente o que uma mulher deve ou não deve fazer, ele toma esse cuidado, mas ele vai explicar o que ele acredita que o mundo precisa que venha exclusivamente da mulher, por ser mulher. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava esperando desse livro, né, que cristão, né, que ele fosse usar Jesus como a fonte da resolução dos problemas, mas não, ele vai usar a natureza da mulher como algo que falta ao mundo para que ele seja melhor. E eu tive um estranhamento assim com esse livro, porque quando ele começa a mostrar que ele vai dialogar com tudo quanto é coisa, né, que aparece. Então você tem ele dialogando com Dawkins, você tem ele dialogando com Darwin, tem ele dialogando com feministas, antifeministas, Esteve Lar, essas coisas, sabe? Eu pensei assim, eu preciso ficar com o pé atrás com esse livro, principalmente por causa da minha carga de leituras antifeministas, né? Então quando ele se demonstra assim tão amiguinho, eu fiquei com o pé atrás e isso atrapalhou um pouco a minha leitura, eu tenho certeza. Mas eu fui tentando controlar esse impulso de discordar do autor o tempo todo. A ideia principal desse livro é de que existem duas formas de se relacionar com a realidade, que é a forma, ele chama de forma pessoal, que é a forma da mulher, e a forma objetiva, que é a forma do homem. Essa separação eu vi também com aquele livro da Alice von Hildebrand, né, que eu vou refazer aquela resenha porque eu tirei aqui do canal. Mas se você chegou a ver, se você está aqui no canal há mais tempo, aqui não, gente, lá no meu canal, você já deve ter visto essa resenha que eu falava sobre como que a Alice vai dizer que a natureza da mulher é mais propensa à devoção. E ele traz um pouco disso, mas ele traz mais, ele vai mais além. Ele diz que o mundo escolheu a estratégia masculina de desenvolvimento da sociedade, de organização social, e que a mulher precisa então reverter isso. E ele vai fazer algumas críticas contra as feministas que tentam levar a mulher apenas a imitar o homem, mas que a mulher deveria, no caso, transformar a sociedade pelo seu ponto de vista.
eu tomei alguns sustos com esse livro. Então, como eu disse, teve várias partes em que eu fiquei assim assustada com a forma com que o Paul dialogava com alguns textos, né? Então, uma das coisas que me assustou um pouco foi a naturalidade com que ele usa outras religiões como parâmetro para julgar os seus próprios argumentos, sabe? Então, e para exemplificar os seus argumentos. Na página 36, ele vai falar sobre a complementariedade entre os sexos e ele diz que isso não acontece somente no exterior, que isso acontece também dentro de cada ser humano. Então, se você é homem, você tem uma parte feminina, se você é mulher, você tem uma parte masculina. E aí ele vai falar de Yin e Yang e vai falar de um conceito psicológico que Jung chama de animus, que é a tendência masculina, e da mulher anima, que é a tendência feminina na alma do homem. E ele vai usar Freud e ele vai falar também sobre um outro negócio que é um outro ponto que me deixou assustada, mas é porque ele vai encadeando de uma forma... Pera lá, vamos voltar. Por que eu tô falando dessa questão da religião? Ele não usa a Bíblia. Em momento nenhum aqui, quando ele vai falar dessa dualidade, quando ele vai falar dessa estrutura, ele não usa em momento nenhum o texto bíblico, tá? Muito pouco. Tudo que ele fala de religião nesse texto, nesse livro, é em relação à sua experiência pessoal. Então você não vai ter nenhum embasamento bíblico no livro. Outra coisa que me assustou também foi a facilidade com que ele aceita panteísmo. Acho que seria isso, porque ele vai dizer que a mulher tem uma relação pessoal e isso não precisa acontecer só com pessoas. Que você pode ter uma árvore que é a sua amiga que você fala e tal, não sei o que. Cadê a página? Eu queria mostrar para vocês. Tá, na página 23 ele vai contar o caso de uma psicanalista que conversava com uma árvore, e aquela árvore, essa relação eu e você, era então uma pessoa. Falou também de São Francisco de Assis, que tinha o irmão Sol, tratava o Sol como um irmão, como igual, e você tem também os poetas que se apaixonam pela lua, crianças que se apegam a pelúcias, e ele conclama você a pegar isso como exemplo. Então, hora nenhuma ele, como psicanalista, vai analisar como doentio uma pessoa falar com uma árvore, né? Então, assim, complicado você... Eu fiquei muito assustada com isso, li e reli esse pedaço, tá? E a única coisa que prestou foi que no final ele disse que os modos de relação objetiva e pessoal não se opõem, mas são complementares. Só que ele mete o pau na relação objetiva o tempo todo, né? Até o jeito dele de escrever, gente, o Paul tem um jeito estranho de escrever. Ele escreve, se eu falar que ele escreve igual uma mulher, será que vai ser ruim? Ele escreve meio desorganizado, sabe? Parece que ele vai sentindo e vai escrevendo, e é difícil acompanhar assim o raciocínio dele. Várias vezes eu tive que voltar assim no início do capítulo e falar, do que esse cara tá falando mesmo? Peraí. Aí eu volto, vejo o título e falo, tá, ele tá falando disso. Porque ele dá uma assim, ele escreve de forma pessoal, de fato, sabe? Então, deu vontade dele de falar um negócio e ele fala. Outra coisa que eu tomei um susto foi quando ele falou... Bem, toda vez que ele cita uma feminista eu tomo um susto, né? Mas ele foi citar um livro, que o nome das autoras é Mary Cardinal e Anne Leclerc. Quando ele vai falar do sangue. E essa parte do sangue foi uma parte que eu risquei, assim, que me deu nervoso, me deu raiva de ler, porque ele compara o sangue de Cristo e o sangue dos heróis com a menstruação. Ele não, né? As mulheres. O capítulo que ele fala isso é o capítulo em que ele diz palavras de mulheres. Ele vai dar atenção ao que mulheres escrevem. E aí, meu filho, o negócio ficou feio, porque ele começou a falar assim, vamos ver o que essas moças falam. Aí beleza. Aí ele vai falar e no final ele vai explicar que as mulheres sentem a menstruação de forma dúbia, né? Então de forma dupla.
Você odeia porque ela te escraviza, porque ela é incômoda, porque não sei o quê, mas ela também é sinal da sua juventude, sinal de que o seu corpo funciona, é uma diferença que você tem do homem, né? O seu corpo sangrar todos os meses e tal. E assim, como mulher, eu não consigo enxergar esse drama, né? Porque a gente é muito prático. Eu, pelo menos, eu acho que a maioria das mulheres entendem que isso é natural, que você precisa menstruar, que o seu corpo precisa expulsar esse sangue e que uma mulher, por exemplo, que tem muita gravidez, né, elas têm pouca menstruação inútil, porque enquanto você amamenta, você quase não menstrua. Mas o que eu quero salientar não é o que essas mulheres falaram, porque que mulheres falam besteiras a gente já sabe. A questão é como que o Paul dá ouvido e não analisa, ele não filtra, né? Ele não vai falar, gente, isso é um pouco exagerado, não. Ele vai assim, ele vai incluindo esse texto no seu próprio raciocínio, me parece com aquela vontade de não agredir ninguém, sabe? Ele é bem político no texto dele. Isso me deu muito nervoso. Eu acho que eu acostumei com os livros que se posicionam, sabe? Então o Paul, ele é muito assim no meio termo. As mulheres estão falando assim, tá tudo bem. As mulheres escrevem desse jeito, tá tudo bem. As mulheres reclamam disso, tá tudo bem. É complicado, né? Porque se a gente quer ser tratado como igual, se a gente quer ser tratado como pessoa, esse tipo de exagero, de dramatização, não cabe. Eu acho, ou eu sou louca, né? Se você é mulher e você quer falar sobre sua menstruação assim desse jeito, eu vou ler para vocês verem. As mulheres gostam, por exemplo, de falar sobre o sangue das suas menstruações, dos abortos e partos. Compreendo-as. Trata-se de uma bela revanche. Durante séculos tiveram de esconder esse fato como vergonha. Gente, eu não sei o que ele quis dizer. Esconder que as mulheres abortam, menstruam e parem, ou esconder o sangue? Eu não entendi. O sangue é um símbolo glorioso dos heróis que morrem pela pátria e dos mártires pela fé. E muito mais significativo é o sangue de Jesus Cristo. E o sangue das mulheres? Proibido falar. Por quê? Penso que isso pode ser indício de um desprezo inconsciente do homem pela mulher. Naturalmente voltarei a esse ponto. Eu que sou mulher não aguentaria um papo desse. E sinceramente é forçar demais essa importância do sangue da menstruação, né? Eu espero nunca chegar nesse ponto de querer comparar um ciclo menstrual com o sangue de uma pessoa que morre em batalha ou de Jesus Cristo que morreu na cruz. Para mim aqui, eu já não indicaria esse livro por essa condescendência do Paul com esse tipo de texto. Odiei essa parte, odiei mesmo. Se não der para ver, eu vou tirar uma foto. Eu risquei essa parte, me deu um nojo dessa parte. Eu acho que essas são as partes ruins. Tem partes boas, tá? Eu anotei, é um pedacinho aqui do texto. O livro tem algumas partes boas, né? Claro, não dá para excluir tudo do livro. Mas, por exemplo, ele traz informações históricas, né? Ele vai falar sobre a Idade Média, sobre a Renascença. Ele também traz textos muito bonitos sobre o casamento dele. A mulher dele parece ter sido uma mulher muito corajosa, muito atuante no trabalho dele com a medicina humanizada. São trechos muito bonitos, eu me emocionei com alguns textos e tal. Tem outras sacadas, assim, que ele tem umas coisas óbvias, por exemplo, de relacionamento entre homem e mulher, que ele diz que ajudou muito a ele entender como que ele era objetivo, até mesmo na hora de ser romântico, ele era objetivo em vez de ser pessoal. É esse equilíbrio, né? Eu acho que não precisa dizer que dentro do homem existe uma parte feminina. Eu acho que o homem só precisa parar de ser besta. Então, se ele for um bom homem, um homem cristão, ele já terá ternura, cuidado, sensibilidade. Então, melhor ter Cristo do que ter uma mulher dentro de você. Eu acho melhor. Eu não sei se vocês concordam comigo.
Muito bem, pessoal, e eu interrompi aqui o vídeo da Bruna para nós falarmos do nosso sorteio. Você sabe, nós estamos sorteando um livro por semana até atingirmos 20 mil inscritos. O livro dessa semana é esse livraço aqui do James Sire, Universo ao Lado, da editora Monergismo, que foi o objeto da leitura compartilhada do mês de setembro. Um livraço. Pois bem, a pergunta do vídeo de hoje, lembre-se, você precisa responder a todas as perguntas dos vídeos da semana para que você participe. E a pergunta do vídeo de hoje é: qual o melhor livro que você já leu sobre feminilidade ou sobre feminismo? Coloque lá embaixo nos comentários desse vídeo o melhor livro que você já leu sobre feminilidade ou sobre feminismo. Se você não leu, basta você colocar lá embaixo que você ainda não leu nenhum livro desse assunto, e isso vai provar que você precisa ler algum livro sobre esse assunto, ok? Então deixe lá embaixo a sua resposta para participar do nosso sorteio e voltem aí com a Bruna. Ele fala também, ele falou uma coisa interessante sobre o trabalho da mulher na casa. É interessante. Ele diz que a mulher desgosta do serviço da casa quando o homem não reconhece o serviço como algo importante. E é verdade, se você é mulher e está tudo bem no seu casamento, você se dispõe a servir muito mais fácil do que quando você está magoada com seu marido. Então, uma coisa que é terrível é você servir estando chateada. Ah, mas você tem que servir porque você é cristão, não sei o que, tá, robô. Então, não é assim, né? Nós não somos robôs que funcionam como deveríamos. Acho que ao longo do tempo existe um desgaste quando você se dedica e o retorno que você tem é mínimo ou nulo, né? Eu acho que até para o homem também, né? Se o homem lidera e a mulher não obedece, é uma forma dela desprezar o homem. Se o que a mulher traz para o casamento é desprezado, então ela vai se cansar daquilo, então ela vai desgostar da vida do lar e vai preferir a vida fora do lar. Essa parte, na página 125, ele vai fazer uma crítica à forma como as feministas empurram as mulheres para imitar os homens. Eu achei brilhante, sabe? Ele diz o seguinte: hoje seria o tempo de insistir sobre o segundo termo do dilema, né, do feminismo que ele fala, de perguntar o que se pode esperar da mulher em áreas onde o homem está menos apto a colaborar, não de ver como vitória feminista o fato de uma mulher assumir qualquer função masculina. Isso só confirmaria o preconceito sobre a superioridade masculina, pois seria tomar o homem como modelo. É o que Frances Kerr exprime. Queremos que a mulher seja uma pessoa e lhe pedimos para agir como papagaio. Empurramos para que imite o homem, assim a superioridade fica como consequência devotadamente louvada. Eu falei isso, gente, no vídeo 2 do feminismo, acho que foi isso mesmo, que eu falei que no final do vídeo eu falo que a luta da mulher para ter a vida do homem é uma forma de idolatria do homem. A missão, então, da mulher seria o que existe na natureza da mulher que pode melhorar o mundo. O que a mulher faz melhor que os homens e o homem é menos apto a fazer. Então, não foge muito da questão de que somos diferentes, aptos a coisas diferentes e que, assumindo o nosso próprio lugar, fazemos o bem junto com o homem, né? Então, eu sei lá, cara, esse livro é muito confuso. É muito confuso. Eu lia e eu achava que estava ruim, aí ele falava um negócio bom, aí daqui a pouco ele falava um troço ruim, depois falava um troço bom, e eu fiquei muito confusa com esse livro. Eu preciso parabenizar o Paul por uma coisa: ele fica em cima do muro de uma forma que eu nunca vi. Sendo cristão e psiquiatra, que eu acho que é uma combinação assim bem explosiva, ele sendo cristão e psiquiatra, ele consegue falar de forma tão isenta e que me confundiu de um jeito que eu acho que eu nunca fiquei tão confusa com um livro assim. Nunca fiquei, eu não sei o que pensar desse livro. Ele é um artista, cara, ele é um artista. E como eu li esse livro indicado pelo Mendes, né, lá da Antioquia Books, e Mendes, sinceramente, se você está escutando esse vídeo,
você conseguiu fundir o meu cérebro com essa, com esse autor, sinceramente. Não sei o que pensar, porque o que pesou muito para mim na opinião desse livro é que ele não trabalha com o texto bíblico, né? Ele trabalha com as coisas que vêm na cabeça dele, com as experiências dele. Então você está ouvindo um psiquiatra que preza muito pela parte pessoal da medicina, falar de casamento, falar de vida do lar, falar de sociedade, de história, de antropologia, só que eu fui com a expectativa de que fosse um livro mais voltado para o texto bíblico. Então a minha decepção não é culpa do livro. Talvez em outro momento, talvez você vai pegar para ler e vai ter outra experiência, né? Mas é aquilo que eu falei no início, é um livro bom, mas é um livro esquisito. E eu não tenho nem como, eu não vou defender e nem vou acusar o livro de nada, só tô dando a minha impressão de leitura para vocês. Gostei muito da capa, lembra um pouco do Feminilidade, né? Que Feminilidade Radical, que tem essa coisa do cinza e o florido. Aqui nós temos a máquina e as flores. Os estereótipos, né, que acabam formando assim o nosso imaginário. Pode usar o estereótipo que não tem problema. Essa é a minha opinião sobre esse livro e de forma muito confusa eu dei 5 mochés para esse livro e eu vou dar mais um porque ele cita Esther Vilar 2 vezes. Então 6 mochés no final e eu indico a leitura se você ficou curioso. Não acredito que seja um livro primordial. Acho que Feminilidade Radical é muito mais importante, então se você vai ler um livro sobre feminilidade, lê o Feminilidade Radical ou o livro da Ana Carolina Campoiolo. Mas, sei lá, é isso aí, 6 mochés e pronto, acabou. Até o próximo mês, eu fico por aqui.